Olá, meus amores! Hoje nós iniciamos os nossos conteúdos de segunda avaliação da nossa parte de gramática, né, sobre língua portuguesa. Então, os nossos assuntos, eles são um pouco extensos, mas calma, nós vamos organizar de uma forma que não fique muito pesado para você, tá certo? Então, olha só, o que é importante a gente pontuar? Que em cada aula, certo? É preciso que você esteja com seu material, que acompanhe e melhor, o mais importante, que é logo após as nossas aulas, você coloque em prática o conhecimento que você teve a partir dos seus exercícios, tá certo? Então, vemos agora sobre radical e tema, desinência de gênero, de número, derivação prefixal e sufixal, e logo depois, derivação parasintética, tá bom? Então, vamos lá, vamos iniciar. Beijo grande em vocês, aproveitem a aula. Então, aqui nós vamos falar sobre elementos mórficos. Meus amores, qualquer palavra da nossa língua portuguesa, ela é composta de pequenas partes, de partículas, e essas partículas, essas partes, é o que vamos denominar de morfemas, certo? Quando todas essas partes se juntam, formam palavras, e a gente vai estruturar cada uma dessas partes para que você possa entender, certo? Radical, desinência, vogal temática, prefixo e sufixo. Então, vamos a elas. Ok, e aqui estão os elementos que vão formar essas palavras. O radical, que é a parte da palavra, que contém o significado básico. A desinência, que vem as flexões das palavras. A vogal temática, que vai aparecer logo depois do radical. O prefixo, que é uma partícula que vem antes do radical. E sufixo, depois do radical. Achou difícil? Calma, que a gente vai ver isso por parte para que você possa entender, tá legal? Um a um, nós vamos destrinchando, comentando e colocando os exemplos para que você não tenha essa dificuldade do entendimento, tá bom, aluno? Vamos lá. Então, vamos lá. A parte principal da palavra nós chamamos de radical, ou seja, é a raiz da palavra. E aqui diz, no quadro que eu coloquei para vocês, é o elemento comum a todas as palavras de uma mesma família, que indica o significado básico dessa palavra. E essas palavras que pertencem a uma mesma família, nós chamamos de palavras o quê? Cognatas. Mas espera aí, o que são palavras cognatas? Vocês podiam me perguntar, né? São aquelas que vão possuir a mesma origem, aluno, com a grafia igual ou semelhante, certo? E essas palavras possuem a mesma base. Olha só o exemplo que eu coloquei para vocês aí abaixo. Ó, pedra, pedreiro, pedregulho, pedrada, apedrejar e pedraria. Percebe aí as partes que eu coloquei em vermelho para que você possa perceber que a parte do radical, ela vai, ó, isso, ela vai o quê? Se repetir a cada palavra. Seria a mesma coisa se eu colocasse uma outra palavra, como vidro, vidraça, vidraceiro, envidraçar. Percebe que eu tenho a mesma base de radical? Certo? Então, lembra, o elemento comum a todas as palavras da mesma família é justamente essa raiz, essa base. É a partir dessa base que vai originar aí pra gente inúmeras outras palavras. Tudo bem? Ótimo. Perfeito. Olha só, aluno, como nós estamos acompanhando o livro didático, eu sei que você está aí com aquela mesa toda organizada com o seu livro, né? Presta atenção, sempre no cantinho vai estar especificado qual é a página do qual eu estou falando. Nós falamos anteriormente sobre o radical, né? Então, o que vai acontecer? Eu coloquei aqui um trechinho, né, sobre um pedaço do seu exercício que está na questão 9, certo? Na página 94. Então, tá lá, ó, noites, estrelas, terra e filho. Essa aí seria a resposta do seu radical de cada palavra, daquilo que nós acabamos de falar. E é lógico, eu quero que você aí complete as outras palavras para poder treinar isso, tá bom? Então, em noites, nós tiramos apenas a parte mais importante, que é aquela que vai originar as outras palavras. Noite, ó, anoitecer, anoitecendo, né? Estrelas, terra, filho, tá ótimo?
E nós vamos falar agora de vogal temática. Olha o que está escrito aí. Vogal que acrescida ao radical forma o tema. Ela pode ser nominal, com as vogais A, E, I, O, ou verbal A, E, I. Mas olha só que parte importante a gente precisa lembrar. Aí nós vamos falar sobre palavras no infinitivo. Poxa, tia, eu não sei do que a senhora está falando. Amores, palavras no infinitivo é o verbo no seu estado natural. Lembra que é um verbo? Cantar, comer, dançar, andar, certo? Então, ele vai estar no estado natural, ou seja, ele não vai estar flexionado. Eu não falei comendo, eu não falei dormindo, eu falei o quê? Comer, dormir. Ele o quê? Terminado em AR, ER e IR, certo? Ótimo. Então, olha só. Aí, quando for a terminação em A, eu vou ter primeira conjugação. Quando for E, vou ter segunda conjugação. E o 3, no I, eu vou ter terceira conjugação, tá bom? Então, a vogal temática vai ser, a priori, a finalização antes da minha consoante no final. Olha só, na 10ª questão. Identifique a vogal temática das palavras abaixo. Aurora, noites e respira. Então, aí eu vou tirar a vogal temática da aurora, o A, da noites, o E o respira, o A. Lembra a terminação? Primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Então, a minha vogal temática vai ser aquela que adicionada ao que? Ao meu radical. Vogal que acrescida ao radical forma o tema. Aí eu vou saber se vai ser em primeira conjugação, em segunda conjugação ou terceira conjugação. Olha aí a questão 10, eu coloquei para vocês só um pedacinho do exercício para poder exemplificar para vocês como ficaria. E é lógico, eu quero que vocês aí terminem o exercício para poder colocar em prática, tá bom? Vamos para o outro slide. Vamos lá. Em tema, segundo o seu livro, ele diz que a junção do radical com a vogal temática gera o elemento mórfico denominado tema. Então, lembra que eu tenho que relembrar sobre a questão do infinitivo. Primeira conjugação A, terminação de segunda conjugação E e terceira terminação de conjugação I, certo? Então, a cada palavra eu vou ter esse tema, ou A, ou E, ou I. Olha como eu coloquei aí. Peguei lá um exemplo do seu exemplo do livro mesmo, para que você possa perceber com o material em mãos. Noites, noite. Então, minha vogal temática vai ser a letra E. Terra, a minha vogal temática vai ser A. E filho, a minha vogal temática O. Livre, E. E respira, o A. Nós não podemos esquecer, meus amores, que a cada uma dessas vogais eu vou ter, para definir o meu tema, o radical mais a vogal temática. Lembra? Radical, aquela partícula mais importante, aquela que vai possibilitar a originar outras palavras. E a vogal temática está referente à questão das conjugações de terminações no infinitivo, A, E e I, certo? E a partir do crescente sobre o radical e vogal temática é que vai surgir a questão das desinências, certo? Que é o que está falando aqui embaixo que eu coloquei para vocês. De acordo com o livro, são elementos que indicam a flexão ou variação dos nomes, gênero e número, e dos verbos, modo, número e pessoa. Então, olha só, o que precisa ficar na minha cabecinha? Que essas desinências, por exemplo, as nominais, vão ser os morfemas que, quando juntam algumas palavras, especialmente substantivos ou adjetivos, vão indicar sua flexão em gênero. O que seria um gênero? Seria isso aqui que está aqui embaixo como exemplo. O O e o A de aluno e aluna. Tudo bem? Tudo certo? Então, olha só. E quando eu vou falar de número, é referente a singular e plural. Por isso eu coloquei aqui o exemplo de alunos e alunas, para que você tivesse aí os dois exemplos. E a desinência nominal indicativa do gênero masculino vai ser lá aquela questão do ozinho, tá bom? Então, olha, recapitulando. Eu tenho aí o tema, que nós falamos a priori.
referente à questão da junção de radical mais vogal temática. Os elementos sobre desinência, que vão partir da vogal temática, que eu posso ter as minhas desinências nominais, e também a questão de número, certo? Que é singular e plural. Então, desinência nominal referente ao masculino e feminino, quando falar de gênero, e número singular e plural. Tudo bem? Ótimo. Vamos seguindo. Vamos lá. Não fecha o teu livro. Segura aí. Nós vamos falar agora sobre vogais e consoantes de ligação. Vamos ler primeiro, depois eu explico para vocês e exemplifico para que realmente vocês possam entender. As vogais ou consoantes de ligação são morfemas cujas funções são formar, facilitar ou possibilitar a pronúncia de determinadas palavras da língua portuguesa. Então, aqui, nós vamos ter o acrescentar ou de uma vogal ou de uma consoante. Sim? Por exemplo, aqui eu coloquei o gás e o metro. O gás faz aí uma referência ao radical e o metro uma unidade de medida. Então, pensa bem. Se eu estou falando de vogais e isso aqui está ligado à questão de sons, certo? Vogais e consoantes de ligação são morfemas, lembrando, são partes que se unem na construção do som. Tudo bem? Então, essa contribuição é referente à pronúncia de algumas palavras. Por isso, eu coloquei aqui duas, uma para simplificar sobre a consoante e a outra para simplificar para você sobre a vogal. Então, ó, gás e metro são duas partes de uma mesma palavra, certo? Para o som ficar agradável, para ficar mais próximo da sonoridade a qual nós estamos acostumados, foi colocado o que aí? Um O, certo? Então, aí eu tenho uma vogal temática. Embaixo eu tenho contra-regra. Se eu for juntar essas duas partes da palavra, ia ficar como? Contra-regra, né? Mas não, para ficar um som mais agradável, mais próximo daquilo que pra gente nós estamos acostumados, nós colocamos aí o quê? Uma consoante, um R. Então, vai ficar aí contra-regra. Entendeu, meu amor? Então, nesse assunto, a gente precisa entender que essa vogal de ligação ou a consoante de ligação é para facilitar, é para deixar mais agradável determinadas palavras. Tudo bem? Ótimo. Vamos lá. Afixos e prefixos. Olha só, dá uma segurada. É bom lembrar vocês que é lógico que ao assistir às nossas aulas, vocês precisam estar com o livro, tá bom? Então, a cada uma das explicações que foi falado aqui na nossa aulinha de hoje, tem os exercícios no livro. Tanto que eu peguei os exemplos que eu coloco aqui para vocês, para que eu possa exemplificar e que vocês possam, de fato, ter um esclarecimento maior, é baseado nos exercícios que estão lá, que vocês vão, lógico, a cada aula vocês vão colocar em prática para ver realmente o que conseguiram entender ou não, tá bom? Então, todos os assuntos que nós vimos até agora tem o exercício no livro, tá certo? Vamos lá. Afixos e prefixos. Meu amor, para isso aqui, é bom lembrar sempre, né? Nós estamos falando de morfemas, lembra? Ok. Então, nome prefixo ou sufixo é simples. É dado dependendo do lugar que ocupam na palavra. Qual é o nosso objeto principal para dizer o que é prefixo, o que é sufixo? O nosso radical, tá certo? Ou seja, se estiver antes do radical, nós denominamos prefixo. Mas se estiver depois do radical, de sufixo. Olha só o exemplo que eu coloquei aqui para vocês. Desleal. Por que é prefixo? Porque o meu radical seria leal. Então, desleal vem antes do meu radical. Então, eu falo que ele é o quê? Prefixo. Então, o que eu chamo de radical, também eu posso chamar de palavra primitiva, ou seja, aquela partícula da palavra que vai originar outras palavras, tá certo? E sufixos que vem depois da palavra. Então, ó, leal, que é o nosso radical, é a nossa palavra primitiva, vai derivar o quê? Dade. Lealdade.
dade. Então, se esse acrescentar vem depois do meu radical, eu tenho aí sufixo. Tudo bem? Ótimo. Meus lindos, meus amores, como eu bem falei no início, nós temos aí os exercícios seguintes. Façam, resolvam, façam as anotações de algumas que sejam as suas dúvidas para que a gente possa retirar, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu separei um material interessante, bacaninha para você, para que a gente possa fazer de uma forma mais prática, já que a gente não pode estar aí frente a frente na sala de aula, tá? Olha só. Aqui nós temos exemplos de formação de palavras, sufixal e prefixal. Lembra, não esquece, o resultado do prefixo e do sufixo é o acréscimo de palavras antes do teu radical, tá bom? Então, olha só, sufixal. Eu coloquei a palavra aqui, ó, papelaria. Então, quem é aí nesse conceito que é o meu radical? Vamos pegar aqui uma canetinha. Ó, qual seria a base para originar aí outras palavras? Então, seria, ó, papel, certo? Ó, papel. Então, aí eu tenho no meu sufixal, eu tenho aí o acréscimo de aria. Olha só. Aria. Então, papelaria, que é o que vai o quê? Completar o sentido de sufixal. Então, tenho o acréscimo após o meu radical, ok? E no meu prefixal, eu tenho a palavra reler. Qual é daqui, na íntegra, qual é o meu radical? Então, seria a palavra ler, certo? Esse seria o meu radical. E meu acréscimo seria o re. Então, logo eu teria a palavra reler. Certo, meu amor? Perfeito. Na última parte da explicação sobre afixos e prefixos, tem lá algo fazendo uma referência quando na mesma palavra há prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Só que isso, meus amores, são cenas dos nossos próximos capítulos. Então, na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre derivação parasintética, tá bom? Então, dá uma lidinha lá já no teu material para antecipar aí os teus argumentos, os teus pensamentos, para a gente poder começar logo na aula, já começando a todo vapor, tá bom? Beijo grande, até a próxima aula. A sua aula continua no próximo vídeo.